A Argentina agora tem 3 Copas do Mundo, enquanto o Brasil tem 5. Mas sabem quem também tinha 3 Copas do Mundo? Ele mesmo, o nosso rei e eterno Pelé, que infelizmente ainda nesse ano de 2022 nos deixou aos 82 anos de idade. E o que era para ser um momento de alegria e virada de ano se tornou, para nós que gostamos de futebol, um final de ano muito triste. Mas tudo que ele fez por esse esporte, tudo que ele fez pelo nosso país, ele jamais será esquecido. E esse vídeo aqui é a nossa forma de homenagear o grande rei do futebol, Pelé. Fernando Alves no minuto com vocês. E galera, infelizmente chegou aquele dia que nós não queríamos. Estávamos acompanhando e torcendo pelo rei, mas o nosso eterno Pelé nos deixou bem ao final desse ano e deixa uma perca irreparável para o mundo do futebol. Afinal de contas, ele não foi um jogador comum, um jogador qualquer, um jogador sem importância para o esporte. E 2022, após levar a rainha, agora também leva o eterno rei do futebol, o nosso Pelé. Edson Arantes do Nascimento, ou como todos no mundo conheciam, Pelé. Ele nasceu em 23 de outubro de 1940 em Minas Gerais. E mesmo a gente sabendo que ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, no início ele gostava mesmo era de ficar no gol, era de ser goleiro. Edson se inspirava no goleiro Bilé, que jogava no time de seu pai. E durante os jogos, Edson não conseguia chamar pelo apelido Bilé e chamava algo semelhante a Pilé. Daí então, como uma forma de zoação, ele foi apelidado pelos amigos de Pelé. E ele não gostou muito disso. Foi aí que o apelido ganhou mais força e se manteve para sempre o eterno Pelé. O então garoto, além de ser apaixonado por futebol, também, galera, ajudava muito a sua família assim como ele podia. Quando seu pai se machucou e teve que parar de jogar futebol, Pelé começou até a trabalhar de engraxate para poder ajudar assim na renda em sua casa, já que passavam por dificuldades. E Pelé, galera, ele nasceu em Minas Gerais, mas muito novo ainda, ele se mudou com a família para Bauru, isso em São Paulo. E jogando por algumas equipes amadoras, ele chegou aí a um clube que estava se formando, isso a convite de um jogador chamado de Valdemar de Brito. O time era o Atlético de Bauru, e isso ele tinha apenas, galera, 11 anos de idade. Porém, galera, Valdemar, acompanhando ali o jovem garoto, já percebeu ali que Pelé tinha um grande potencial. Então ele decidiu levar ele até outro nível, e aí chegou com ele até o Santos. Pelé tinha 15 anos quando chegou no Santos ainda, e logo na sua estreia ele fez o primeiro gol no jogo contra o Corinthians de Santo André. No Santos, o seu apelido chegou a ser Gasolina, mas não durou muito tempo e logo voltou para Pelé. E convenhamos que ficou bem melhor o apelido Pelé do que o apelido Gasolina. Com 16 anos, ele já estava como titular profissional do time do Santos. Ele começou a ser reconhecido nessa idade ainda em 1957. Ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista, marcando 36 gols, sendo o mais jovem até hoje com essa marca. E em 1958, então, chegou a oportunidade do então jovem Pelé vestir a amarelinha na Copa do Mundo. E mesmo com o psicólogo da seleção dizendo que Pelé não estava pronto para a seleção brasileira, por ser muito jovem, o então técnico da época, Vicente Feola, disse: "Você pode estar certo, mas não sabe de nada de futebol. E eu vi o Pelé jogando." Ou seja, naquela época, pessoal, qualquer pessoa que visse Pelé jogando já conseguia enxergar o grande diferencial que ele tinha. E eram poucos jogadores naquela época que tinham esse diferencial de você ver, cara, esse aqui é outro nível. Na Copa do Mundo, Pelé até começou as 2 primeiras partidas no banco, mas ele se mostrou ser um jogador muito diferente e ao lado de Garrincha puxaram o Brasil até a final e conquistaram a Copa do Mundo de 1958, a primeira do Brasil e de Pelé. E nesse jogo da final, o ainda jovem Edson Arantes do Nascimento, ele não corria em campo, ele simplesmente desfilava. E daí já começava a encantar o mundo com seu estilo de jogo. E após essa Copa, ele volta como estrela ao time do Santos e participa assim da famosa década santista em 1960, conquistando 8 campeonatos paulistas, que na época, galera, eram muito cobiçados. E naquela época, galera, o Campeonato Paulista ele tinha um peso muito grande. Como eu falei aqui, era muito cobiçado. Era até mesmo pesado quanto hoje o Campeonato Brasileiro é. Não.
Pelé ajudou o Santos na conquista de vários títulos, galera, e até chegar a chance do time disputar a Libertadores, que havia tido início há pouco tempo. E o Santos foi o primeiro clube brasileiro a conquistar junto com Pelé. E daí em diante os dois começaram a fazer seus nomes ao redor do mundo, chegando até a disputa de Mundial de Clubes contra a equipe do Benfica, e que o Santos aplicou uma grande goleada de 5-2, quais Pelé marcou 3 vezes. Ou seja, você consegue imaginar agora a magnitude desse atleta que estava apenas no começo de carreira? Além da Copa do Mundo de 1958, ainda veio a de 1962, uma que ele ainda teve uma lesão. E veio aí então a Copa de 1970 no México, com a considerada melhor seleção brasileira de todos os tempos. Pelé parou uma guerra. Em 1969, durante uma excursão do Santos na África, somente a presença dele, do Rei Pelé ali, fez com que os conflitos no Congo belga e na Nigéria fossem paralisados para poder ver o rei jogar. Ou seja, vocês conseguem imaginar aqui, galera, o peso que esse jogador tinha? Como eu falei aqui, ele não era um jogador comum, um jogador qualquer. E isso é a prova disso. Onde é que você já imaginou um jogador, um atleta, qualquer esporte do mundo, fazer para uma guerra só porque ele estava ali e ia jogar? As pessoas poderem assistir. E ainda nesse período, no Maracanã contra o Vasco, ele teve outro grande momento marcante em sua carreira. Ele fez o seu famoso 1000º gol contra a equipe do Vasco, sendo assim o primeiro jogador a conseguir essa marca. E que na mega comemoração, uma multidão invadiu o gramado. E Pelé dedicou às crianças aquele gol, às crianças pobres e carentes do Brasil. Em outubro de 1977, o rei do futebol fazia sua despedida dos gramados e deixa seu legado no futebol para sempre. Ou seja, galera, Pelé ele tem a sua grande importância no futebol. É o rei do futebol, o maior de todos. 3 Copas do Mundo. E ele ainda conseguiu levar o futebol brasileiro a outro nível. O mundo hoje olha o futebol brasileiro de outra forma depois do Rei Pelé. Tudo isso começou nele. Então, vocês entendem aqui a importância dele e o respeito máximo a esse jogador? Ele não morreu. Edson Arantes se foi, mas o Pelé ele sempre vai ficar, sempre aqui, ó, para quem ama futebol de verdade. Pelé mostrou que você pode ser quem você quiser, até mesmo um rei. Vá em paz, Rei Pelé, e obrigado por tudo que fez pelo nosso futebol.